se não pagar um imposto do que às vezes cometendo uma pequena infração. Em Portugal, um indivíduo que não paga um imposto até se diz: esse filho da curta que é fino, sobre roubar o Estado. Isto é o que a gente ouve. E eu que trabalhei num tribunal tributário sei disso como ninguém. Então o juiz, porque faça-se justiça é a melhor pergunta que se pode fazer, com a pior resposta: como e quando e de que maneira. A pior dificuldade, pois, que o juiz padece é a incivilidade e a forma como se manipula a prova. Não há possibilidade de haver boa justiça se não houver um mínimo de civilidade, sabendo-se que a maior parte das pessoas mentem, são preparadas para mentir, e até me dizia há dias um advogado que já faleceu, de Moncorvo, me dizia assim: com uma testemunha destas, e eu podia fazer um julgamento até na Lua. Então porquê? Porque ele só me perguntou: Sr. Doutor, o que é preciso eu dizer? Bom, portanto, essa é uma das grandes. Depois, as pessoas também são muito incultas. Tem a ver isto com o tema básico também da relação com a justiça. Embora, em regra, as testemunhas menos preparadas, do ponto de vista factual, quando mentem, são mais ostensivas, e quando falam verdade, falam mais claro que os outros. O que é certo é que, de região para região do país, há uma diversidade, mesmo no nosso país, aqui nem é bem cultura, se calhar, pronto, está nos genes. Por exemplo, desculpem-me a expressão do Minho, visto que eu tenho 2 filhos nascidos em Barcelos, mas, por exemplo, no Minho mente-se muito mais. Sabem que há nas ordenações... É verdade. Eu estive juiz no Minho, eu sei. Nas ordenações... Se isto é verdade, o que lhes vou dizer é verdade. Podem conferir nas ordenações, afoncinas, se houver afoncinas, há lá uma passagem que diz: para qualquer facto são precisos 2 testemunhas, exceto no Minho, que são precisos 3. Então, é verdade isto. Podem ir ver às ordenações. Foi o doutor aqui da Praça de Ceuta, que me chama doutor Magalhães, Sousa Magalhães, que me facultou o texto, porque eu sabia isto de ouvir dizer e... mas a testemunha, de uma maneira não preparada, ao descrever a factualidade dele, às vezes é melhor testemunha do ponto de vista do resultado do que a outra. Porquê? Porque a outra elabora a resposta. Se eu perguntar a uma testemunha pouco preparada se o condutor ia depressa ou devagar, ele ia com muita pressa. Então porquê? E a testemunha pouco preparada dizia: aquele foi daqui até além, que são 80 metros, calcula logo os 80 metros. Não erra normalmente. A testemunha bem preparada elabora a resposta. Ele ia com muita velocidade, por isto, por aquilo, mas está a elaborar a resposta, ou seja, não está a dizer praticamente o que viu, está a dizer o que ele elaborou, mesmo que não queira mentir, Então, a grande dificuldade da aplicação da justiça consiste... Eu já estou a fugir ao tema em geral, mas desculparão esta dispersão. Está na formação das leis, na forma como são plasmadas nos códigos, depois, na parte do julgamento, na produção da prova e conciliação das regras de prova, porque também há regras de prova que deixam muito a desejar. Depois, na demora incrível da recolha de prova, ainda hoje, quem é advogado sabe disto, se requerer um exame pericial médico, pode demorar 2 anos a ser feito. Quer dizer, o processo não anda ou se andar, há uma fase em que tem que parar, a fase antes da acusação, porque demora 2, 3 e 4 anos. Não há hipótese, mas isto não é uma coisa simples. Um tipo é morto e está a suspeitas de homicídio.
tem que recolher as vistas. Pronto, o rins, o baço, isto e aquilo e aquilo outro. Aqueles órgãos antitóxicos por excelência, se foi envenenado, se não foi envenenado, pronto, os outros. Mas pedindo-se qualquer que seja o estudo de medicina legal, demora 2, 3, 4 anos e mais. Tenho casos de 4, 5 anos. Ora, não há hipótese depois primeiro de estar com a prova no tempo em que ela foi produzida. Em segundo lugar, as pessoas, muitas vezes, se é uma questão penal, não questão desinteressada, mas se é uma questão civil, às vezes até esquecem que a têm lá. Isto é uma das causas da demora dos tribunais. A outra, maior, se calhar hoje que esta, é a excessiva litigiosidade. A excessiva litigiosidade tem também a ver com o tema verdade e justiça, educação e justiça, porque a excessiva litigiosidade é que qualquer pessoa, por dar cá aquela palha, entende que deve litigar. E, às vezes, pelas razões que já vos disse, muitos advogados compelem quase a que sejam sem desdouro para os advogados, porque, como disse, tenham filho de advogado. Não haja nisto qualquer espírito corporativo. Não. E isto faz com que seja impossível, praticamente, um juiz poder despachar, já não digo em tempo, e muito menos em tempo útil, qualquer processo, porque depois, na justiça, existem, em muitos ramos do direito, ou quase todos, os chamados processos urgentes, ou seja, o juiz andou 15 dias a estudar um caso para decidir amanhã e cai-lhe um caso urgente que tem de decidir em 2, 3, 4, 5 dias. Isso faz com que muitos juízes entrem em stress, alguns deles não aguentam, eu já vi alguns a chorar em cima da mesa por causa disso, e outros apanham surmenagens. Eu fui um deles, apanhei uma surmenagem em Guimarães, porque tinha tantos processos e tanta litigiosidade que os advogados já faziam isto. Tinham uma estante dessas grandes, da largura daquela porta onde está o senhor da gravação, da fotografia, que bastava bem, sei lá, um indivíduo propunha uma ação a dizer contra outro, a pedir 100 contos. E o outro contestava dizendo assim: sim, eu reconheço que devo, mas não posso pagar. Era o suficiente para ir para a arca congeladora, para a tal arca. Não há hipótese de haver, portanto, justiça rápida se não houver leis bem feitas, obviamente, civilidade, meios capazes, o juiz dispor ou de assessores ou de meios muito rápidos para poder ter aquilo que precisa à sua disposição. E depois surge o outro problema dentro da prova, que é aquilo que agora questionam muito os advogados da Casa Pia e que é a defesa maior do cidadão, que é a fundamentação da prova. Porque, digamos, o juiz tem 10 meios de prova à disposição. Um diz A, outro B, outro C. Um documento diz isto, outro aquilo, outro diz aquilo outro. Um tem uma gravação que diz isto, outro aquilo tem. E o juiz depois tem que responder à matéria de prova. No direito civil é um quesito que é formulado. Normalmente está provado que isto assim, assim, assado. O juiz tem que dizer provado ou não provado, mas depois tem que fundamentar não só o que está provado como o não provado. E a lei diz que, em face disto, o juiz, com a sua convicção da prova recolhida, é que tem que fundamentar isto. Ora, a convicção do juiz pode ser logo um elemento comprometido para uma boa decisão da causa. Isto é, se o juiz tiver motivações que não sejam aquelas que a profissão lhe inculca, pode, em função das suas motivações, dar respostas, não direi erradas, mas menos boas, à matéria da prova necessária à decisão.